Imagina um jogo de tabuleiro. Só que o objetivo não é aquela batalha final para destruir o adversário. A ideia é outra. É cercar lentamente, sabe? Limitar os movimentos, construir uma posição tão forte que a vitória se torne inevitável, muitas vezes sem nem ter um confronto direto. E se eu te dissesse que essa lógica define a estratégia de uma superpotência há milênios? E mais, imagina uma civilização que, por quase toda a sua história, não se enxergava como um país entre vários outros, mas sim como o próprio centro do universo civilizado. Uma potência que não buscava conquistar o mundo à força, mas que, de verdade, esperava que o mundo viesse até ela para ser, e a palavra que eles usavam é essa, transformado. Bem-vindos ao Relações Internacionais em Minutos. Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo da mentalidade estratégica chinesa. Nossa fonte principal é a obra gigantesca de Henry Kissinger sobre a China. E a nossa missão aqui é desvendar como a história, a filosofia e uma visão de mundo muito particular mudaram o jeito como a China enxerga o poder, a diplomacia e o seu lugar no mundo. Vamos começar a desembrulhar isso. Para a gente entender a China de hoje, o Kissinger nos leva numa viagem no tempo. E o ponto de partida é... Bom, o curioso é que não tem um ponto de partida muito claro. Diferente de Roma ou da Grécia, a história chinesa parece que não tem um começo. Ela sempre esteve lá, sabe? Operando num ritmo próprio. Tem uma frase famosa do épico Romance dos Três Reinos que resume bem essa visão. O império, há muito dividido, deve se unir, há muito unido, deve se dividir. Isso diz muito sobre a mentalidade, né? De estudo. A premissa fundamental é que a unidade sob um único poder não é uma ambição, é o estado natural, o estado correto das coisas. Qualquer período de divisão é visto como uma anomalia, quase uma doença que precisa ser curada. E essa ideia alimenta um conceito central que o Kissinger explora, o de Tianxia, ou tudo sobre o céu. Nesse universo, a China não é só um país, é o império do meio, o eixo em torno do qual todo o resto do mundo deveria girar. Mas isso soa, assim, como uma arrogância gigantesca. Como é que isso funcionava na prática? Eles se viam como superiores a todo mundo? É uma ótima pergunta, porque não era exatamente arrogância como a gente entende hoje. Era, para eles, uma cosmologia, a ordem natural do universo. O imperador não governava por direito de conquista, mas pelo mandato celestial. Ele era o filho do céu, e a função dele era manter a harmonia entre o céu, a terra e a humanidade. A legitimidade vinha da virtude. Se aconteciam desastres, grandes rebeliões, era um sinal de que ele podia estar perdendo esse mandato. E os outros povos não eram vistos como inferiores, então? Não necessariamente inferiores, mas talvez menos civilizados. E a função da China era justamente irradiar essa civilização para eles. E essa irradiação acontecia pela diplomacia? Ou pelo que eles chamavam de diplomacia? Kissinger descreve que não existia o conceito de nações soberanas e iguais. Em vez de embaixadores, o que eles recebiam eram enviados trazendo tributo. Isso é fascinante. O objetivo não era econômico. Em grande parte, não. O tributo era mais um ritual simbólico. Um rei da Coreia, por exemplo, enviava presentes, fazia a prostração ritual, o famoso kowtow, e em troca o imperador chinês dava presentes ainda mais valiosos. O objetivo da China era obter a concordância, o reconhecimento formal da sua posição central. A recompensa por os bárbaros, como os estrangeiros eram chamados, era o direito de comerciar com a China. E, mais importante, receber a legitimação do imperador, o que fortalecia a posição deles em casa. Então eles vinham para serem transformados e voltavam com o selo de aprovação do celtro do universo. Exatamente. E quando esse ritual não funcionava? Quando esses bárbaros, tipo as tribos nômades do norte, se tornavam uma ameaça militar real, a resposta era a guerra total? Raramente. A China clássica via a guerra como o último recurso. A preferência era sempre por táticas mais sutis e de longo prazo. Kissinger detalha a política dos 5 chamarizes da dinastia Han para lidar com os Xiongnu, por exemplo. Era uma estratégia de enfraquecimento cultural. 5 chamarizes? Como assim? Primeiro, dar roupas de seda e carruagens de luxo para corromper os olhos deles. Segundo, comida fina para corromper a boca. Terceiro, música e entretenimento para corromper os ouvidos. E por aí vai. Belas mulheres, edifícios. A ideia era minar a cultura guerreira deles com o luxo e a decadência da civilização chinesa. E claro,
A máxima era sempre usar bárbaros contra bárbaros. Fazer aliança com uma tribo para lutar contra outra. É uma abordagem completamente indireta. E isso me leva ao ponto que eu achei mais genial no livro do Kissinger, a analogia entre o pensamento estratégico do Ocidente e o chinês usando dois jogos, o xadrez e o Weiqi, que a gente conhece como Go. Sim, essa talvez a metáfora mais poderosa de todas para entender essa diferença. O xadrez, como a gente conhece bem, é sobre aniquilação. O tabuleiro já começa cheio. O objetivo é a batalha decisiva, é capturar as peças-chave e, no final, o checkmate, é a morte do rei inimigo. Confronto direto, concentração de força para um ataque fatal. É Clausewitz num tabuleiro de 64 casas. Perfeito. Agora, o Weiqi é quase o oposto. O tabuleiro começa vazio, os jogadores vão colocando suas pedras, uma de cada vez. O objetivo principal não é capturar as peças do oponente, embora isso possa acontecer. O objetivo é cercar território. E como se define a vitória aí? Parece tão ambíguo. Você pode estar ganhando numa parte do tabuleiro e perdendo em outra ao mesmo tempo. E essa é a chave. A vitória é o acúmulo de vantagem estratégica. Não tem um momento único de checkmate. O jogo termina quando os dois jogadores concordam que não há mais movimentos vantajosos a serem feitos. Aí, eles contam o território que cada um cercou. É sobre vantagem relativa, não aniquilação total. É uma campanha longa, de posicionamento, de cercamento, de limitar o potencial do adversário. Uma única pedra pode parecer insignificante, mas no lugar certo, ela influencia o jogo todo a longo prazo. É exatamente o que diz Sun Tzu na Arte da Guerra. A ideia de que a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Não se trata de vencer a batalha, mas de criar uma situação em que a batalha nem precisa acontecer porque sua posição já é vitoriosa. Perfeitamente conectado. Para Sun Tzu, a guerra é um assunto muito sério, de vida ou morte para o Estado. Então a vitória real é psicológica, é estratégica. É sobre manipular a percepção do adversário, quebrar a vontade dele de lutar. O ideal é vencer antes mesmo de tirar a espada da bainha. É a mentalidade do Weiqi, aplicado ao conflito real. Estamos na metade da nossa análise e, se você está fascinado por essa imersão na estratégia chinesa tanto quanto nós, ajude nosso canal a crescer. Curta este vídeo, compartilhe com quem se interessa por relações internacionais e, para a gente saber que você chegou até aqui, comente a palavra estratégia nos comentários. Sua ajuda é fundamental para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade. E esse sistema todo, essa visão de mundo e essa estratégia de Weiqi funcionou por séculos. A China era, como o Kissinger aponta, a maior economia do mundo em 18 dos últimos 20 séculos. Mas aí, no século XIX, um novo tipo de bárbaro chegou. E eles não tinham o menor interesse em serem transformados. Exatamente. Os europeus, principalmente os britânicos, chegaram com ideias radicalmente diferentes. O sistema de Estados-nação soberanos e iguais, o livre comércio e, de forma mais destrutiva, o ópio. O choque cultural foi imediato e profundo. O exemplo perfeito é a missão de Lord Macartney à corte do imperador Qianlong em 1793. Sim, essa história é incrível. Os chineses achavam que ele estava lá para prestar tributo, não é? Para a corte imperial era óbvio, os estandartes nos barcos dele foram marcados com os caracteres embaixador levando o tributo da Inglaterra. Mas o Macartney se via como representante de um rei igual e se recusou a fazer o kowtow completo. Ele argumentou que só faria aquilo se um oficial chinês de mesmo escalão se ajoelhasse diante de um retrato do rei George III, o que era impensável para os chineses. Essa recusa foi vista como um ato de insubordinação cósmica. E a resposta do imperador à carta do rei é um documento sensacional. Basicamente, ele diz: agradeço os seus presentes, mas nós, o Império Celestial, possuímos tudo em abundância e não temos a menor necessidade dos produtos do seu país. É uma dispensa educada, mas total. Essa incompatibilidade explodiu décadas depois com as guerras do ópio. O Império Chinês tentou proibir o comércio de ópio, que estava viciando milhões e drenando a prata do país. A Grã-Bretanha, em nome do livre comércio, usou sua marinha para forçar a China a aceitar o comércio e assinar os tratados desiguais. Foi o começo do que a China hoje chama de século de humilhação. Uma ferida psicológica que, acho, não fechou até hoje. Mas o fascinante é que, mesmo na fraqueza, Kissinger mostra como a velha mentalidade estratégica voltou. Eles não se renderam passivamente. De forma alguma.
Diplomatas como Qi Ying e Li Hongzhang, que eram mestres na arte tradicional de gerenciar bárbaros, começaram a jogar um Weiqi muito complexo. Eles não podiam derrotar o Ocidente militarmente, então usaram a burocracia e a rivalidade entre os próprios ocidentais contra eles. Por exemplo, eles insistiam em cláusulas de nação mais favorecida nos tratados. Espera, isso parece contraproducente. Por que dar a todos os seus inimigos os mesmos benefícios? Porque é aí que está a genialidade. Isso transformava os tratados numa camisa de força para os próprios ocidentais. Se a França exigisse um privilégio novo, a China podia dizer: claro, mas saibam que teremos que dar o mesmo para a Grã-Bretanha, para a Rússia, para a América. Isso criava um impasse, porque nenhuma potência queria que suas rivais ganhassem vantagens. Eles usaram a lógica do sistema ocidental para limitar as ambições ocidentais, usar bárbaros contra bárbaros de novo. Impressionante! Foi uma defesa brilhante numa posição de extrema fraqueza. Avançando para o século XX, chegamos a uma figura que queria destruir toda essa velha China, Mao Zedong, um revolucionário comunista radical. No entanto, Kissinger argumenta que na política externa, Mao agia de formas surpreendentemente tradicionais, quase como um novo imperador. É uma dualidade impressionante, né? Internamente, Mao jogou o país em convulsões como o Grande Salto Adiante e a Revolução Cultural, que atacaram as bases do confucionismo, mas no palco mundial era um realista frio, calculista, um mestre do equilíbrio de poder. A ideologia comunista era uma ferramenta, mas a lógica por baixo era sempre a da segurança e do prestígio do Estado chinês. O exemplo da Guerra da Coreia é perfeito. A decisão de Mao de intervir e lutar contra os Estados Unidos, uma potência nuclear, parecia uma loucura ideológica na época. Mas do ponto de vista estratégico chinês fazia todo o sentido. Não era sobre espalhar o comunismo, era sobre impedir que uma superpotência hostil estabelecesse bases militares bem na fronteira da China, no rio Yalu. E a abordagem dele à dissuasão não era passiva, era uma dissuasão ativa, preemptiva. Ele não esperou ser atacado. Ele entrou no conflito para alterar os cálculos de Washington, para mandar a mensagem: a China pode ser pobre, mas não vai ser intimidada. Um movimento para mudar o equilíbrio psicológico do jogo. Exato. E essa mentalidade de Weiqi em escala global talvez chegue ao auge com a reaproximação com os Estados Unidos nos anos 70. Como um comunista linha dura como Mao se alia ao arqui-inimigo capitalista Richard Nixon. Porque naquele tabuleiro global, a ameaça principal, a mais imediata, não eram mais os Estados Unidos, era a União Soviética. Depois da cisão sino-soviética, Mao via a URSS de Brezhnev como uma ameaça existencial, com tropas na fronteira. A reaproximação com os Estados Unidos foi um movimento de mestre de Weiqi. Ele se aliou ao inimigo secundário para conter o inimigo principal. Ele colocou uma pedra americana no tabuleiro para cercar o potencial estratégico soviético. Não foi uma conversão ideológica, foi puro e pragmático cálculo estratégico. Da visão do Império do Meio ao pragmatismo de Mao e a ascensão moderna, a gente vê fios de continuidade no pensamento estratégico chinês, né? Uma preferência pelo indireto, uma visão de longo prazo e uma sensibilidade profunda à sua posição no mundo. Sim, moldada por séculos de domínio e um século de humilhação. A análise de Kissinger nos mostra que, para dialogar com a China, é preciso entender essa mentalidade. Não se trata só de interesses econômicos ou militares, Mas de uma civilização com uma concepção única de si mesma e do seu destino. É preciso aprender a ver o tabuleiro de Weiqi, e não só o de xadrez. E isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Hoje, com a China novamente como uma superpotência global, quais elementos desse pensamento estratégico, milenar, a paciência do Weiqi, a psicologia de Sun Tzu, a sensibilidade ao status, podemos observar na política externa deles e nas relações com o resto do mundo? Deixe sua opinião nos comentários. Qual aspecto da estratégia chinesa mais lhe chamou a atenção? Muito obrigada por nos acompanhar em mais um Relações Internacionais em Minutos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nossa próxima análise. Até lá!